Fala, meus filhos! É hora de entrar nesse mundo incrível chamado Nárnia. Então, sem mais enrolações, pegue seu café curioso e seu casaco e vamos nessa! Começamos o filme sem nem respirar direito com um bombardeio de aviões em uma cidade. Eles estão lançando inúmeras bombas e tem um menino observando da janela. O nome dele é Edmund e, como sabemos disso, sua mãe grita loucamente para ele sair dali. E começa uma correria para fugir da casa. Mas o Edmundo, vamos chamar eles assim, né? O que acham? É teimoso e volta para pegar uma foto. Mas o seu irmão mais velho, Pedro, acaba o salvando dali. E eles entram rapidamente no bunker. E é claro, ele leva uma bronca do Pedro porque ele nunca obedece. Nunca. Já no dia seguinte, está acontecendo uma despedida. Todos os pais etiquetam seus filhos e mandam para longe da guerra. É uma despedida triste com a mãe deles e eles partem para essa cidade aí, Combe Halt. Bom nome para se falar, né? Eu não faço a mínima ideia como pronuncia isso. Aparentemente, eles vão ficar sob os cuidados dessa senhora aí que chega em uma carroça, a dona Marta. E vou dizendo que ela não parece ser amigável, já chega dando bronca neles, olha isso. Eles chegam na mansão do professor Quirk e haja mais regras. Não pode gritar, correr, tocar nos artefatos, nada. A Lúcia, que é a caçula, quer brincar de esconde-esconde. E o Pedro sabe que ela está sofrendo com a mudança e começa a brincadeira. Todo mundo se esconde e o que ela acha? O famoso armário que todo mundo conhece. Ela tira o pano dele e entra. Só que ela percebe que do outro lado tem um quê? Neve! Como assim neve? Pois é. Ela continua andando e sai em um lugar com muita mais neve. Ela fica admirando por um tempo até acabar ser surpreendida por um fauno, isso mesmo, que começa a fantasia. Eles têm uma conversa muito amigável e ele diz seu nome, Tominus, e que eles estão em Nárnia. Tudo que a Lúcia pode ver e tocar é Nárnia. Ele a convida para tomar chá em sua casa. Parece gente boa, né? E ela vai. Chegando na casa dele, a Lúcia fica impressionada com tudo e o Tommy diz que seu pai foi para a guerra também, igual o da Lúcia. Na hora de tomar o chá, o Tommy nos conta que Nárnia está em um longo inverno e eles nunca tiveram um Natal. Ele começa a tocar uma música muito bonita e acaba fazendo ela pegar no sono. Quando acorda, a Lúcia descobre que ele está a sequestrando porque nenhum humano pode ficar vagando por Nárnia. Mas ele está quebrando essa regra e ajuda ela a fugir. Confuso não, uma hora ele ajuda, outra hora ele não ajuda. A Lúcia tenta convencer seus irmãos de que existe um lugar mágico e é lógico que eles não acreditam, né? Vocês acreditariam? Exceto o Edmundo, pois é, logo ele. Ele se fingiu que acreditou e foi o próprio que seguiu a Lúcia de madrugada e acabou entrando em Nárnia, passando pelo famoso lampião da entrada. Mas ele acaba sendo jogado porque uma charrete passa muito rápido. Ela para e salta um anão, um fauno e um não sei o que eu não faço a mínima ideia e tenta matar o Edmundo. Quem faz ele parar? A rainha de Nárnia, ela mesma. A rainha é muito esperta, em poucos segundos ela percebe que o Edmundo pode ser corrompido e acaba mostrando seus poderes para ele. Dá uma bebidinha quente, uma comida e pum! Consegue fazer com que o Edmundo leve seus irmãos com a falsa promessa dele virar um príncipe. Ai, ai, ai. Sem contar que o Edmundo disse tudo sobre a Lúcia e o Sr. Tominus. Nem piscou para pensar. Na volta, Pedro e a Susana ficam doidos ao saber que o Edmundo também esteve lá, mas ele continua se achando e magoando a Lúcia, que vai parar nos braços de quem? De quem? Do Sr. Quirk. Finalmente somos apresentados a ele. O Sr. Quirk quer saber o motivo do choro e os dois contam sobre o armário. Ele acaba dando um sermão neles por não acreditar na Lúcia, já que eles são uma família, né? E ela nunca mentiu, certo ele. Jogando no jardim, o Edmundo acerta a janela com a bola e quebra. Todos saem correndo da Dona Marta e, obviamente, eles fazem o quê? Entram em Nárnia. E em seguida já pedem desculpa a Lúcia porque ela sempre fala a verdade. Mas o Edmundo começa a colocar o seu plano em prática e quer dar uma volta no lugar. Olha que maldito.
Eles vão na casa do Sr. Tôminos e percebem que está tudo revirado e tem um decreto lá da polícia secreta que o levou por traição por abrigar humanos. Olha isso! Depois eles encontram um castor falante que deixa todo mundo assustado, você também ficaria, né? Mas os convida para um chazinho, eles gostam disso mesmo, né? Na casa do castor somos apresentados a sua esposa, que eu vou chamar de Castora, e também somos apresentados a profecia sobre o Aslan, o verdadeiro rei de Nárnia. 2 filhos de Adão e 2 filhos de Eva vão trazer paz para o reino. Essa é a profecia e eles têm um exército preparado também. Sabe o que os meninos fazem? Não aceitam, óbvio, né? Eles são crianças, como vão liderar algo assim? E cadê o Edmundo? Você me pergunta. Sumiu, jogou bomba de fumaça. O castor disse que ele já esteve em Nárnia antes. O Edmundo correu para entre as 2 colinas que a rainha disse. E o que tem lá? Isso aqui, ó. Seu imponente castelo de gelo. Tenha medo, vou até pegar meu casaco. Os irmãos tentam impedir ele de entrar, mas o castor coloca um pouco de juízo na cabeça deles. Se eles vão entrar, eles vão ser mortos. O Edmundo passa por uma sala que tem muitos bichos congelados. Parece ter havido uma guerra, mas esse daqui não estava congelado. Qual? Um lobo. Apesar de atacar o Edmundo, ele para quando mesmo diz que é um filho de Adão. Esperto ele, né? O lobo leva ele até a rainha, mas antes o Edmundo está sentado em seu trono, como gosta do poder, né? Mas a rainha aparece e fica pistolaça, porque ele não conseguiu levar os irmãos, mas tem um porém. O Edmundo diz que eles estão com os castores. Ai, ai, ai. O que acontece? O lobo lidera seu exército e vai com tudo para a casa dos castores. Eles conseguem escapar por um túnel, mas quando ele sai, o castor dá de cara com seu melhor amigo congelado e vários outros bichos. Só que aí pula na frente deles uma raposa e diz que é uma aliada. Não parece muito, viu? Os lobos aparecem e fazem ela falar usando a força. Todos os outros estão em cima da árvore e a raposa dá uma direção errada. Ufa! Os lobos correm para o norte feito doidos. Depois a Castora está cuidando da ferida da raposa e ela diz que viu o Aslan e as crianças são da profecia, né? Parece que não muito, né? Eles não estão muito convencidos. Elas só querem o Edmundo de volta, mas cadê ele? Eu digo para vocês, espera só um pouquinho mais, quase lá. Pronto. Aqui o Edmundo que está o quê? Preso. Ele achou mesmo que a rainha iria ajudá-lo. Só que tem outra pessoa com ele. Melhor, um fauno. Quem? A gente já sabe, né? O Tôminos. Ele já se reconhece de cara, mas a rainha entra na prisão para matar o Edmundo porque ela não achou as crianças. E ele fala sobre o Aslan, deixando ela furiosa. Ela liberta o Tôminos, mas diz o motivo dele estar preso, que foi o Edmundo que o entregou por causa de quê? Por causa de doces. Olha que menino maldito. No alto de uma pedra, os castores mostram as crianças do outro lado do lago congelado, que é onde fica a mesa da pedra, lugar onde Aslan está. Vai ser uma bela jornada, viu? Vocês estão preparados? Bom, é um momento. Vocês querem algo triste? Eu vou te dizer, não tem jeito, né? O Tôminos virou uma estátua igual às outras que o Edmundo tinha encontrado antes, coitado. Eles estão atravessando um lugar imenso e os castores avistam um trenó vindo e acham que é a feiticeira. Todos correm loucamente e se escondem, porém, é uma visita natalina maravilhosa. Esse senhor barbudo branco entrega para cada uma das crianças algo para lutar. A Lúcia, um suco curativo e uma adaga. Susana, arco e flechas e algo para chamar ajuda. Pedro, um escudo e uma espada sensacional. Agora sim eles estão prontos. E o senhor natalino vai embora deixando a esperança do Natal com eles. Eles continuam a jornada, mas precisam passar por um lago que está metade congelado e muito frágil. A Susana sempre é muito pessimista, deixando Pedro louco com isso. Os lobos aparecem, pegam
o castor bem na hora que eles estão passando. O Pedro tira a espada para ajudá-la e a Susana fica no seu ouvido enchendo um saco. Está tudo se partindo, todos os gelos estão se partindo e o Pedro tem uma ótima ideia. Ele fica a espada na pedra e tudo se parte. Eles são jogados rio adentro e conseguem se salvar. Ufa, até suei. A Lúcia some, mas aparece logo em seguida querendo o seu casaco. Mas como diz a Castora, eles não vão precisar agora. O lugar está finalmente sem gelo, que maravilha! A rainha chega nesse lugar também torturando o Edmundo, mas os lobos acham a raposa. Lembram dela? A raposa não entrega o plano, mas o Edmundo sim, na tentativa de salvar a raposa. Mas vocês acham que ela liga? A raposa virou pedra sem medo do mundo, coitada. Agora, isso eu preciso mostrar para vocês. Do outro lado do gelo, eles têm um acampamento lindíssimo. Com o quê? Preparados? Com o Minotauro tocando berrante para anunciar a chegada deles. Todo mundo que está ali ficam surpresos com a chegada e, em um momento, todos fazem reverência porque quem está chegando? Quem? O Aslan. O primeiro contato com eles é muito bom, mas tem um problema grave. Sempre um problema, né? A traição do Edmundo não dá para perdoar, ainda mais por ser irmão deles. Depois o Aslan vai conversar com Pedro e mostra o Castelo dos Quatro Tronos e um é destinado a ele. O Pedro ouve um barulho e foi a Susana que tocou o pequeno berrante, porque os lobos acharam as duas brincando à beira do rio. Olha o perigo! O Pedro acaba enfrentando um lobo novamente para tentar ter mais coragem, dessa vez, e ele tem, matando sem pena do mundo. Boa, garoto! Depois o Aslan o nomeia como Cavaleiro de Nárnia. Legal, né? Estamos evoluindo. Isso aí, Pedro! Eram dois lobos contra o Pedro e um deles o Aslan deixa fugir para levá-los até o Edmundo. E não é que deu certo esse plano? O Minotauro aparece lá e fez tudo muito rápido, resgatando o Edmundo em um piscar de olhos. Ele é bem forte, não acham? Na volta, o Edmundo teve uma boa conversa com o Aslan e ele o perdoou seus pecados. Mas uma coisa mudou no Edmundo. Depois dessa conversa, os irmãos sentam à mesa e o Pedro quer os mais novos indo embora de Nárnia. O Edmundo não quer porque ele ajudou a rainha e agora ele quer o quê? Ajudar o povo de Nárnia. Olha como esse menino mudou, hein? Todos os irmãos vão treinar suas habilidades um pouco para a guerra que está se desenhando. No meio disso, a rainha aparece no acampamento e isso mesmo, ela apareceu lá. Ela diz que existe uma lei que até o Aslan não tem como proteger. Traidores são entregues a ela. Como é que é? Os dois vão conversar a sós e isso foi perdoado também. Mas parece ter um preço, só a Lúcia que percebeu. Não é uma coisa legal para se dizer, mas teve uma troca. A vida do Edmundo pela vida do Aslan. Ele vai até o local do seu sacrifício cheio de bichos hostilizando. E a rainha o esperando para o sacrifício. Ela pede para tirarem todo o seu pelo, isso mesmo, todo o seu pelo, sem pena nenhuma, e o mata, deixando a Lúcia e a Susana aterrorizadas. Elas vão depois ali ficar um pouco com ele. A Lúcia tenta até usar o suco mágico, mas não vai adiantar, né? Uma coisa que não contei para vocês, quando eles chegaram no acampamento, a Lúcia deu um tchauzinho para uma árvore que tinha o formato de uma mulher. Dessa mesma forma, ela usou isso para avisar o acampamento da morte do Aslan e o Pedro assumiu o posto de líder. Eita, quanta coisa! É isso, é hora da guerra, meus amigos. Cada um com seus exércitos prontos para a batalha. O clímax está chegando. E meus filhos que gostam de tomar um cafezinho, o exército da rainha é uma coisa incrível de se ver. Os números deles são bem maiores do que o exército do Pedro. Agora que lascou. Mas eles têm uma estratégia, assim como no começo do filme com os bombardeios da guerra. Eles usam as aves para lançar pedras gigantescas, dando uma baixa bem interessante no exército dela. O Pedro começa um ataque em flecha e o Edmundo está de cima olhando. Apesar de começar a batalha sangrenta sem pena do mundo, tem algo melhor ainda. As meninas estão na mesa da pedra chorando a morte do Aslan e do nada a mesa se parte e ele some. Olha isso! Sem nem deixar a gente piscar, o que acontece? Ele aparece na frente delas, vivinho. Como pode? Sem nenhuma gota de sangue. Ele diz que a rainha não leu a magia por trás da mesa.
Se alguém se voluntariar, for de bom coração no lugar de um traidor, a mesa se partirá e talvez sua morte possa ser perdoada. Que reviravolta! A batalha continua feroz e eles tentam atrair a rainha para as rochas. O Pedro cai e seu fiel cavaleiro acaba se sacrificando, atacando a rainha e morrendo em batalha. Que pena! A Lúcia está no castelo de gelo, na frente da estátua do Tôminus. Isso sim é uma cena triste. O Aslan tem uma carta na manga, mas ainda não vou contar para vocês. A rainha está destruindo tudo que passa pela sua frente, dominando a guerra cada vez mais. O Pedro pede para o Edmundo ir embora com as meninas e ele não consegue. Ele corre e avança contra a rainha. Eles lutam brevemente, ele até consegue quebrar uma das suas armas, mas ela acaba enfiando a espada nele e deixando o Pedro furioso. Mas a rainha é forte e o Pedro também não consegue pará-la. Ele está apanhando muito. Até que chega o reforço. Demorou, hein? O Aslan chega com seu exército e as meninas e o Tôminus para ajudar. Ele avança na rainha e lança um olhar nela. Que doido! A Lúcia abraça o Pedro, mas o problema está mais adiante, com Edmundo bastante ferido. Só que a Lúcia, meus caros, é muito inteligente. Ela usa o suco curativo para quê? Curar, né? E o Edmundo levanta vivinho, para a felicidade, mais ainda do Pedro, que sempre foi duro com ele, mas ama o irmão. Depois desse abraço caloroso, o Aslan revive seu exército com a ajuda dela de novo, da Lúcia com um suquinho curativo maravilhoso. Por fim, todos vão para a mais importante cerimônia, a coroação dos 4 novos reis de Nárnia. São eles. Preparados? Vamos lá. Lúcia Destemida, Edmundo o Justo, Pedro o Magnífico e Susana Gentil, todos nomeados pelo gigante Aslan. No meio da festa, o Aslan vai embora e o Tôminus consola a pequena Lúcia, dizendo que um dia ele voltará. No momento certo, ele volta e ainda devolve o lenço que ela deu no começo do filme. Eles continuam vivendo em Nárnia até ficarem grandes e acharem o Lampião novamente. Só que eles voltam para casa com essas caras de espanto aí que vocês estão vendo e com a mesma idade de antes. O professor Quirk os entrega a bola que quebrou na janela e claro que ele quer saber o que houve, né? Quem é que vai contar? E assim acabamos o primeiro resumo dessa saga linda. O que vocês acharam? Qual a parte te chamou mais a atenção? Não esquece daquele like e se inscrever no canal. Próxima semana tem o segundo filme. Lembrando de pegar aquele café curioso e olhar os outros resumos. Tem do Harry, Jogos Vorazes, Animais Fantásticos e muito mais. Valeu, obrigado por estar com a gente até aqui.